de entrar em cena, permanece preso, quieto, contido, somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira. E ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, capaz de derrubar uma árvore com sua própria força, poderia com facilidade arrancá-la do solo e fugir. Que mistério! Por que o elefante não foge? Perguntei a um adestrador e ele me explicou que o elefante não escapa porque está adestrado. Fiz então uma pergunta óbvia. Se está adestrado, por que o prendem? Não houve resposta. Há alguns anos descobri que, por sorte minha, alguém havia sido bastante sábio para encontrar a resposta. O elefante do circo não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o pequeno elefante, imaginei o pequeno recém-nascido preso. Naquele momento, o elefantinho puxou, forçou, tentando se soltar. E apesar de todo o esforço, não pôde sair. A estaca era muito pesada para ele. E o elefantinho tentava e nada. Até que um dia, cansado, aceitou o seu destino. Ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá, eternamente esperando a hora de entrar no espetáculo. Então, aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode jamais voltar a colocar à prova sua força. Isso muitas vezes acontece conosco. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ser, que não podemos ter, que não vamos conseguir, simplesmente porque quando éramos crianças inexperientes, algo não deu certo, ouvimos tantos nãos que a corrente da estaca ficou gravada na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. De vez em quando sentimos as correntes e confirmamos o estigma, não posso, é muita terra para meu caminhãozinho, nunca poderei, é muito grande para mim. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes. Vamos em frente, né? As correntes. Então, com essa leitura, ela sistematiza muito bem, né, Rafael, a visão panorâmica do que é uma educação bancária. Quantas vezes nós nos vimos frustrados porque não temos o devido acolhimento do professor, que deveria ser o nosso tutor, o nosso mentor, que nos fizesse enxergar o nosso potencial para superarmos os nossos limites, como diz Paulo Freire, né? Nós sim somos sujeitos limitados, porém não condicionados. E por não sermos sujeitos condicionados, é que nós temos condições de romper as correntes, né, que nos prendem e irmos mais e irmos além. Então, com estas palavras, a gente vai fomentando o diálogo caloroso da acolhida, da chegada destas pessoas que se fazem aqui presente na sala, e ao mesmo tempo eu deixo em aberto para quem quer se posicionar, quem quer se pronunciar, dizer a sua palavra, o seu entendimento, ou até mesmo fazer alguma narrativa de sua trajetória formativa, se já passou por algum constrangimento, por alguma... porque assim, gente, uma coisa que nós precisamos compreender e fazer é tirarmos do lugar marginal a EAD, a educação à distância. Ela hoje está acionada num campo marginal do fazer pedagógico, quando não é verdade, porque uma coisa é a prática da aula remota, onde nós temos que fazer jus à transposição do currículo e não nos importamos com os estudantes,
né? E nem temos como nos importar, porque nós não temos ainda um instrumento que faça com que legitime a participação do nosso estudante do outro lado, que está assistindo a aula pela TV, por exemplo, que está assistindo a aula pelo celular. Muitas vezes o acesso ao Classroom, por exemplo, que é uma plataforma do Google, né, que é uma sala de aula, ela também não legitima a participação autêntica do estudante, porque é o feito de tarefas, né, de atividade. E o aluno, ele passa a ser invisibilizado. E outra questão importante que a gente tem que pensar sobre é a dimensão do acesso. Nem todos têm o acesso, né? Então, são essas questões que esse texto reflexivo, Elefante Acorrentado, pode nos proporcionar, né? Quantos de nós não temos rompido com as correntes, que essas correntes são uma metáfora, né? São metáforas, mas são muitos acontecimentos que ocorrem no contexto escolar que às vezes nos impedem de irmos além. A título de exemplo, a avaliação da aprendizagem, quando ela é na perspectiva somativa e não formativa, propriamente dita. Tá certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quem está chegando agora? Boa noite a todos e a todas. Ainda não iniciamos oficialmente nossa aula, tá bem? Boa noite. Olá, boa noite. Eu cheguei também um pouquinho atrasada, né, no Seja meio aí da bem-vinda, leitura, Kátia. na leitura do texto, e achei bem interessante, né, era o elefante acorrentado. Eu não assisti à sua aula hoje à tarde, não é a sua live, mas eu ainda vi um pedaço, e foi exatamente no momento em que você estava fazendo a diferenciação entre o ensino à distância e a aula remota. Isso, e fazendo essa analogia, não é, com essa concepção da educação bancária, eu lembrei que da especialização, né, que eu estava fazendo pela USP, né, que a USP ela tem uma mega estrutura, né, para ensino à distância, mas eu senti que tem uma perspectiva muito bancária, né? Embora tenha vários instrumentos que possibilitem a interação, o envolvimento dos alunos com o monitor, né? Então, o monitor ele vai pescando ali algumas perguntas que os alunos que surgiam, né, durante as aulas e passava para o professor. Se desse para ele responder, respondia. Se não desse, não era possível. A metodologia utilizada, na minha opinião, né, a partir do que eu estou descobrindo junto com vocês, é que não era uma aula, não era nem ensino remoto e também não era educação à distância. Na verdade, era o webinar, né? Webinar, que são palestras e que possibilita a interação, né? Mesmo que momentânea, de alguns participantes, né, com o palestrante. Então, não existia, por exemplo, uma orientação voltada para a autonomia, para o protagonismo do aluno. Então, o professor que iria dar uma palestra X, ele não disponibiliza um material prévio para a gente ler, para a gente se apropriar do assunto. E também não existia um pós. Na verdade, não existe, né? Então, assim, são temáticas bem pontuais. Todas esse... Alguém quer falar? Tem algum microfone aberto? Pode continuar, Kátia. É o meu. Ah, certo. E daí que toda segunda-feira, né, 4 horas, né, de aula, e o professor lá explanando, né, o assunto de sua área de conhecimento, e parava ali, morria ali. Então, não existia uma retomada desse assunto, inclusive não existia uma progressão temática, né, de assuntos semelhantes, e que o aluno poderia até resgatar, não é, o assunto discutido em uma aula anterior para a aula seguinte.
E isso me fez repensar a escolha que eu tinha feito. Inclusive, eu estava quase um ano fazendo essa especialização, e eu acabei desistindo exatamente por conta, né, desse amadurecimento que esse curso, esse grupo de estudo está me proporcionando, porque eu passei a entender que não estava me favorecendo da maneira como eu esperava. Assim, diferente desse grupo de estudo, né, que tem um material que a gente lê e que abre, né, para os alunos, né, para os participantes se colocarem, para a gente devolver as nossas impressões do texto. Inclusive, gostei muito, assim, dessa sua abertura hoje, né, agora no início da aula, para a gente se colocar acerca da nossa percepção. Eu, inclusive, ouvi uma fala sua, né, de que o ensino à distância torna o aluno professor de si. E, de fato, né, possibilita que a gente tenha mais autonomia, que a gente leia mais, que a gente pesquise mais. Então, eu me vejo como uma excelente aluna, né, dessa educação à distância, porque eu tenho disciplina, eu consigo planejar o meu tempo, organizar a minha agenda, mas eu também reconheço que existem vários percalços, né, e um desses é exatamente essa questão do acesso, né, da tecnologia à disposição dos alunos. Bom, e eu estou falando demais, né? O texto de hoje está muito provocativo. Então, Depois eu vou Kátia, voltar. segura um pouco, amada, para falar do texto, tá bem? Tá certo, era isso Tá que eu ia bom? falar. Então, eu vou dar uma pausa, né? Depois, quando eu abrir novamente, aí eu volto. Mas, de antemão, quero agradecer a oportunidade e a abertura e dizer que eu também fico admirada, Aparecida, com a sua energia, né? Porque eu não sei como é que você aguenta, assim, online, quase 24 horas. Mas, assim, Duracell. poxa, professora, é o pique, né? Como diz essa garotada. Mas, assim, é bom porque tá devolvendo, né, para a gente tudo que você vem pesquisando, vem estudando, e é uma alegria imensa poder ouvir e aprender cada vez mais. Então, boa noite a todos, e obrigada pelo espaço. Ah, Kátia, eu agradeço por suas considerações, fico até lisonjeada, né, porque você esteve comigo em sala de aula e é sinal que eu lhe cativei de algum modo, né, para você vir continuar acompanhando e ainda assim se encantar, né, porque há um encantamento do estudante com o educador, né, e é isso que Paulo Freire se reporta quando ele trata da dimensão da conscientização do sujeito. O sujeito não é um recipiente, não é um objeto sem vida, sem sentido, sem sentimento, sem conexão com o mundo, né? Ele é um sujeito presente no e com o mundo, e assim precisa ser considerado em sua essência holística, né? Nós não somos apenas um ser físico, nós somos um ser físico, somos um ser espiritual, somos um ser emocional, e que há um desdobramento desses seres que nos constituem em sermos o que de fato somos e do que nós vamos nos projetando a ser paulatinamente na história da nossa vida. É tanto que Paulo Freire vem dizer que nós somos seres inconclusos, e de fato, há sempre o que aprender, né? Então, Kátia, eu fico muito satisfeita com a sua declaração, viu? E é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma satisfação tremenda, não há cansaço nenhum enquanto há isso, né? Até porque quem corre por gosto não se cansa. E a gente, evidentemente, precisa compreender que a essência do nosso trabalho é justamente o bem que ele nos proporciona e o bem que a gente também proporciona ao outro. Daí a importância da emancipação humana, do protagonismo, do ato de vir a ser de cada um, né? Bom, gente, oficialmente estamos iniciando o nosso encontro,
certo? Dou boa noite a todos e a todas aqui presentes. Manifestem suas curiosidades, seus sentimentos, suas percepções pelo chat, certo? Presentifiquem com autenticidade a presença de vocês, para além da oralidade e da visualidade. Eu gostaria de justificar, com muito pesar, a ausência da professora Erivalda. Ela está com a filha adoentada e, devido a este acontecimento, ela não se pôde fazer presente fisicamente, mas eu acredito que espiritualmente ela esteja conectada conosco, ao mesmo tempo que eu peço, né, solidariedade e também a gente possa, mediante a nossa formação religiosa, né, a nossa crença, o nosso credo, que a gente emane energias positivas para a nossa querida, para a filha da professora Erivalda, né, para que a família dela tenha força, coragem, para que a filha também se saia da melhor forma possível, né, fique curada, conforme nos é esperado, certo? Então, eu justifico a ausência da professora devido a situação enferma da filha dela, e ao mesmo tempo me solidarizo e emano as minhas energias positivas e as minhas orações estão e estarão direcionadas, né, para além de outras pessoas que também se encontram enfermas e que a gente precisa ter essa solidariedade, né? Emano minhas energias positivas para que essa situação possa ser da melhor forma resolvida, ok? Bom, gente, é o seguinte, hoje estaremos nós aqui dialogando, né, como Kátia já falou, a gente vai estar dialogando sobre um tema bastante pertinente, né? Algumas pessoas justificaram a ausência, como o Ricardo Santos, que precisou acompanhar a mãe e a procedimentos de saúde também, então que a gente possa se solidarizar com as pessoas que precisaram se fazer ausentes. Eu estou um pouquinho nervosa por estar aqui fazendo essa mediação, peço humildemente a ajuda de todos vocês. Esse espaço é para vocês exporem as suas percepções, as suas considerações, as suas curiosidades e, sobretudo, as dúvidas, as inquietações que Paulo Freire nos suscita, né? Porque assim, minha gente, eu falo por mim, eu leio Paulo Freire, mas ele me causa um misto de raiva e de alegria. É uma coisa assim muito trans, porque eu nem consigo explicar com clareza o sentimento que Paulo Freire me traz, porque ele enuncia questões tão pertinentes da nossa atualidade e ele tem um senso de humor tão grande que nos faz, pelo menos a mim, né, que nos faz rir em determinadas formas dele falar coisas tão sérias e graves e que atualmente a gente tem presenciado, né? Então, que a gente também, mediante a situação pandêmica que estamos vivendo, que nós possamos ter um senso de humor para que a gente possa levar a vida com mais leveza e, sobretudo, com mais fluidez, certo? Agora eu abro um momento para que o nosso amigo Edson possa fazer a síntese do encontro passado. Pode ser, Edson? Pode sim, professora. Ok, ótimo. Então, boa noite a todos e todas. Como de costume, né, que nós, a cada semana, lemos o texto e trabalhamos aqui com todos, e aí, na aula seguinte, pede-se uma síntese acerca do que nós tivemos de compreensão acerca daquilo que foi lido na semana anterior. Então, eu perguntei à professora Erivalda se eu poderia estar fazendo uma criticazinha, né, nessa síntese, né? E aí eu fiquei a pensar, né?
fiquei pensando e criei um textinho, né? E dei o nome de O Analfabeto Pensante, né? Não é uma crítica em relação ao analfabeto, não. É uma crítica em relação ao analfabetismo, né? Não ao indivíduo, mas ao processo do analfabetismo. Então, eu começo assim. Entre um texto e outro texto, eu não consigo compreender. Entre um texto e outro texto, o que eles querem me dizer. Entre um texto e outro texto, aprendi a ler e escrever. Entre um texto e outro texto, já sei até fazer meu nome. Entre um texto e outro texto, aprendi até codificar. Entre um texto e outro texto, mas continuo desempregado. Entre um texto e outro texto, descodificar é o problema. Entre um texto e outro texto, o projeto até que existe. Entre um texto e outro texto, mas o problema não é permitido. Entre um texto e outro texto, a nós conhecermos a fonte. Entre um texto e outro texto, e assim continuamos passando fome, não só de comida, mas de educação. Então, professora, eu acho que não é inocente, né, como a própria leitura que a gente viu anteriormente de Freire nos fala, né? Aqui tem uma crítica que não está explícita, mas que está implícita por trás das letras, né? Então, a gente observa, quando eu repito isso entre um texto e outro texto, eu quero dizer que a educação de jovens e adultos, né, como as outras demais, sempre é conduzida nos textos, né? E nesses textos, eles não se enxergam, né? Aí eu digo que ele conseguiu aprender a ler, escrever, a fazer o nome dele, a codificar, né? No sentido de se codificar, de ser aquela consciência ingênua, né? Ou aquela transitividade ingênua que está começando, mas aí descodificar é o problema, porque o texto não ajuda, que é aquilo que a gente viu anteriormente, né? Da uva, ou daquelas repetições de palavras que não têm sentido na prática e na vida deles para com o mundo, né? Então, aí aqui, nesse texto, né, eu vou colocando assim, que ele vai começando a se descobrir, né? Porque se ele está com essa consciência ingênua, essa consciência transitiva, então descodificar o problema. Problema? Mas o projeto até que existe, né? Então ele está identificando que tem um projeto de educação para com eles, né? Mas o problema não é permitido. Então, parece que tem um bloqueio de que eles não possam enxergar além, ou trabalhar em salas problemáticas deles, ou social, né? Então, a nós conhecermos a fonte, né? E assim, eles continuam sem o conhecimento crítico, né? Sem o conhecimento da realidade. É mais ou menos isso, professora. Ótimo, Edson. Vejam só, gente. Nós, no encontro passado, deixamos uma questão para motivar a leitura de vocês, né? A questão foi como construir uma pedagogia utópica, né? Em outras palavras, essa pedagogia utópica nada mais é do que o inédito viável de Paulo Freire. Avançando um pouquinho, indo para a perspectiva decolonialista da situação pedagógica, nós poderíamos acionar Boaventura de Souza Santos quando ele enuncia a categoria do ainda não. Entende? Então, diante disso, quem gostaria de se posicionar ou fazer, ou dar a sua resposta? Não queremos verdades absolutas, não queremos receitas de bolo, queremos apenas que a gente possa expor a nossa perspectiva de vislumbrar como deveria ou como poderemos construir
essa pedagogia utópica, ou se é que a gente já não esteja realizando-a, né? Então, quem quiser pode perfeitamente abrir o microfone e se fazer presente diante da visualidade e da oralidade. Quem não, pode usar o chat e fique muito bem à vontade. Como diz a professora Erivalda, longe de mim querer impor alguma coisa a vocês. E este não é o nosso papel aqui, e muito menos a imposição é uma prática freiriana, né? Então, nós não estamos aqui com este propósito, certo? Se porventura vocês não quiserem se posicionar agora, a gente pode recomeçar com você, Kátia, elucidando as suas percepções acerca do texto de hoje, se assim você também se sentir à vontade. Professora, se ninguém quiser se posicionar, eu me posiciono, né? Ótimo, pois comece. Porque só não quero falar muito, porque eu já falei agora há pouco, que eu quero dar abertura para os outros. Mas se ninguém quiser, eu posso falar. Porque, assim, a pergunta ficou na aula passada, né? Como construir uma pedagogia utópica, né? A professora Erivalda nos deixou. E eu confesso que, quando ela deixou essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Eu falei, porque quando a gente vê a palavra utopia, né, aquela coisa imaginária, né? A gente vê logo aquela coisa da imaginação, tal. Eu fiquei pensando em pedagogia utópica, né? Parece uma coisa muito abstrata, digamos, naquele momento. E aí, eis que surge a resposta no texto. Que esse texto que a gente leu agora, né, que se trata da questão da ação cultural e conscientização, né? Eu comecei a lê-lo. E aí, no anterior, que a gente trabalhou semana passada, eu encontrei um parágrafo que eu tinha lido e achei muito filosófico, até coloquei, Freire está filosofando, né? Porque ele tratava de duas palavrinhas, né? E aí eu fui lendo aquilo, eu fui falando, menino, como o Freire é danado, sabe? E aí, para ver... né? Nordestino. E aí eu falei, não, tenho que anotar isso aqui, porque senão vai dar um nó na minha cabeça, né? Assim, dá um nó que eu digo assim, porque à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai ficando eufórico, né? Porque você vai descobrindo, né? É gostoso saborear a descoberta do que está por trás ali, né? E aí você, agora, é como a professora falou, não são verdades absolutas, né? Isso é a minha compreensão daquilo que eu vi e identifiquei. Então, logicamente, os demais aqui também leram e identificaram outras respostas que nos levam para o mesmo caminho, né? Pode ser, enfim. Então, eu coloquei assim, né? Nessa questão, como construir uma pedagogia utópica. Aí, duas palavras eu quero destacar aqui, né? Que me chamaram a atenção na construção dessa pedagogia utópica, que é a denúncia e o anúncio, né? Eu achei muito criativo essa forma de escrever de Freire nessas duas palavras, porque a denúncia, ela se faz a partir do momento que as classes dominadas, né, aos poucos, tomam consciência de que são exploradas e, assim, vão procurar entender os métodos de explorações. Aí eu vou chegar lá, né? Isso é a denúncia. O anúncio, ele se faz quando a classe dominada demonstra o desejo de transformação e cria ações para essa transformação. Então, nós temos denúncia e anúncio, né? Então, não existe denúncia sem anúncio, não existe anúncio sem denúncia. Ok. A partir daí, surge a pedagogia utópica, né? E é capaz de ser construída assim, e permanentemente, porque nós somos sujeitos inacabados enquanto educadores, enquanto seres humanos. Então, é aquela questão, né? A união dessas duas palavras, da denúncia e do anúncio, vai possibilitar a superação criadora
do presente que envelhece. Porque nós, enquanto professores, a gente tem a nossa metodologia própria, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai se transformando, né? É preciso a gente estar buscando, né, novas formas de passar o conhecimento, né? Então, como é que eu entendo isso? A denúncia é aquilo que não está dando certo. E o anúncio vem com a nova forma, com um novo método, com a nova maneira de diálogo, enfim, que eu vou estar trabalhando com os meus alunos, né? Então, a minha forma de compreensão acerca dessa resposta, né, se é possível construir ou como construir, é dessa forma. É a gente estar nesse permanente e incansável. A gente não pode se aquietar, se acomodar, não. Porque aí não tem transformação, né? Porque tudo que surge, né, por isso que é uma pedagogia utópica, porque tudo que surge, ela vem primeiro da imaginação, do nosso pensar, do nosso interior. E aí se faz presente, se faz concreto, né? Então, a utopia aqui é a realização daquilo que foi para aquilo que é e será. Exemplo, a denúncia, eu coloco aqui, né? É o reconhecimento daquilo que não quero e, portanto, desejo mudar. Ou seja, a minha metodologia, né? O anúncio é o resultado daquilo que transformei e desejo realizar dentro da sala de aula, qualquer outro ambiente, com meus educandos. E percebemos que temos a capacidade não só de ler e repetir, mas também de reexistir, de recriar, de transformar. Esse é o anúncio. E a denúncia é a falha. E a gente vai estar sempre nesse constante movimento. Denúncia, anúncio, denúncia, anúncio. O que deu certo, o que não deu certo, e tentando melhorar, né? Então, só para exemplificar melhor, né? A denúncia, vamos dizer assim, seria uma educação bancária. Ó, despeja o conteúdo no aluno, pronto, denúncia. Vou pensar no anúncio que seria uma educação crítica. Estou trazendo os textos, está refletindo, está surtindo efeito, está se vendo, ok. Né? Então, a educação tem que ser desafiante. Então, nesse processo de pedagogia utópica, tem que ter a questão do desafio, né? Pois só assim tem sentido e significado. Denúncia e anúncio se faz a partir do momento em que a classe dominada passa pela transitividade ingênua, transitiva. Ou seja, está em trânsito. A consciência está querendo mais, estou com fome, eu quero entender, eu quero compreender. Né? É isso, meus queridos. Ótimo, Edson, muito satisfeita com as suas colocações. Agora, o Jefferson, eu falei certo? Isso, professora, boa noite. Falou sim, Jefferson. Boa noite, Jefferson. Então, eu gostaria de colaborar da seguinte maneira, né? A pergunta realizada foi como construir uma pedagogia utópica. Uma vez que utopia está relacionada a um sonho, né? A algo que é imaginário, a minha percepção sobre a leitura, eu faço a comparação aí com a cultura do silêncio e com a consciência dominada. Em que perspectiva aí? Que a consciência dominada vai justamente falar sobre essa ausência, né, da criticidade e que levaria tão somente a uma leitura equivocada da realidade. Então, o profissional da educação, ele teria que trabalhar, ou ele tem que trabalhar de uma forma que ele venha despertar essa criticidade, né, no aluno, porque se isso não for realizado, de fato, ele vai estar contribuindo para uma pedagogia utópica, ou posso até dizer uma andragogia, né? Uma vez que a educação freiriana vai trabalhar com a educação do adulto diretamente, né? Mais do que o público infantil. Então, eu poderia até falar na questão da andragogia aí. Então, gente,
partindo dessa ideia e trazendo para o macro da leitura, eu observo que no texto ele vai colocar que a passagem, né, do ser humano no mundo, ela deve ter uma relevância, tá certo? Deve ter uma relevância através do uso dessa consciência, pois somente desta maneira o indivíduo, certo? Ele vai mostrar que está com o mundo e não apenas no mundo, né? Então ele faz essa diferença aí, onde ele traz esse contraponto entre o homem e o animal, onde o homem, ele deve estar com o mundo, no sentido de trazer a mudança para o mundo, certo? Diferentemente do animal, que ele vai estar no mundo, e ele está no mundo, mas ele não participa das mudanças neste mundo. Então eu observo isso aí, uma vez que não havendo esse entendimento correto em relação à missão, à passagem do educador nesse contexto aqui, ele estaria contribuindo de forma negativa para a construção de uma pedagogia utópica a partir do momento que ele não trabalha essa passagem pela existencial, né, de forma a despertar a criticidade do seu educando, né? Então, uma vez que o humano é capaz de transformar, de produzir, de decidir, de recriar e de comunicar-se, então é importante que o educador ele possa estar trabalhando esse despertamento dessa consciência. Então, somente dessa maneira é que ele vai fazer com que, vai contribuir, né, na verdade, para que o seu o estudante em si, ele saia desse mundo de utopia, onde ele não tem, não consegue construir ou pensar politicamente, né? Uma vez que o desenvolvimento do texto, ele vai estar falando diretamente sobre política e o papel, certo? Tanto do educador quanto do educando nesse processo de pensar o mundo e de trabalhar essa consciência e assim estar com o mundo e não apenas no mundo. Eu teria mais coisas para falar, mas eu acredito que por hora é até aí. Ok, Jefferson, muito obrigada, viu? Agora nós oportunizamos a Maria Olindina. Maria Olindina. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Pois não, disponha. É um prazer encontrá-la novamente. Hoje à tarde estava vendo lá a sua apresentação, você foi ótima. Parabéns. Estou no mesmo lugar. O bom é isso, né? Que a gente não precisa se deslocar, o tempo é otimizado, tem coisa boa aí, viu? Obrigada. É o bom, né, da tecnologia, né? Bem, eu queria expor uma experiência daqui de Manaus. Eu já disse antes, mas, é claro, vou repetir, eu trabalho com formação de professores no município, né? Na rede municipal aqui de Manaus. E o setor que é responsável pela formação foi criado em 2001, o Centro de Formação Permanente do Magistério, que hoje é a DPPM. E desde 2001, nós sonhávamos em fazer a formação em serviço, na escola, com os professores, considerando a sua realidade. Paulo Freire diz que a gente tem que considerar sempre as condições, né? Foi criado em 2001, naquela época não havia estrutura para isso, e nós só conseguimos criar essa formação em serviço na escola em 2011.
E em 2017, esse projeto se transformou hoje numa pós ligada à Universidade do Estado do Amazonas. E a característica desse projeto, que é o que o define, é exatamente que nós vamos para a escola e nós não vamos com uma pós pronta, com conteúdo pronto. Nós partimos da realidade dos alunos e dos professores, né? E criamos metodologias para isso. Como fazer? Quer dizer, a partir de toda uma discussão, nós definimos, por exemplo, em fazer questionário para os professores responderem sobre a sua concepção de currículo, de planejamento. Trabalhamos com eles na sala de aulas para ouvir suas histórias de vida, né? Elaboramos especificamente para a EJA, para os alunos da EJA, um questionário para ter um perfil social e econômico desses alunos, ter uma noção do que eles esperam da escola, por que eles estão na escola. Fazemos entrevistas com eles, por grupos de amostragem, né? E, a partir daí, nós conversamos com os alunos, esse perfil, nós conversamos com os professores, mostramos esse perfil para eles. E é interessante por quê? Porque esses professores, muitas vezes, têm alguma noção, mas eles, de fato, não conhecem quem são esses alunos, né? Na escola da última edição que nós trabalhamos, eles descobriram, por exemplo, que a maioria dos alunos eram trabalhadores informais, trabalhadores domésticos, ganhavam menos que um salário mínimo, que a escola recebia alunos de todas as zonas, ela era uma escola de passagem, né? E, a partir daí, os professores, nós começamos a planejar metodologias a partir desse estudo para que eles começassem a trabalhar em sala de aulas. Em sala de aulas, a partir desse resultado. Então, essa é um resumo da nossa experiência aqui em Manaus, que atrai muitos professores, porque nós não vamos com os conteúdos prontos. É a partir da realidade deles que nós o currículo, educação, os planejamentos, né? É a partir do resultado dessa pesquisa. Está cortando, Maria Undina. Maria? Oi. Cortou, querida. Já não deu para ouvir tudo? Deu para ouvir. Ficou a partir desta experiência, você pode retomar, por gentileza? Pois a partir do resultado das pesquisas realizadas com os professores, com os alunos, com as entrevistas, com os questionários, nós começamos a preparar as nossas aulas para serem discutidas com os professores, né? Chamadas disciplinas da pós. Sempre partindo da realidade da escola, do que a escola nos mostrou. E é esse o diferencial da pós, que é feita pela UEA. Não sei se ficou claro ou tem alguma dúvida. Ótimo, Olindina, ficou claro, sim. E aí você já traz exemplo, né, de uma pedagogia como foi posto aí pelo Bartolomeu, a gente percebe que o cotidiano dos professores que se experimentam, assim eles fazem jus a este movimento. Isso é muito importante, né?
Agora nós vamos ouvir a Kátia. Muito obrigada, boa Lindina. Kátia. Olá, é porque Olá. estava dando interferência e não estava dando para entender direito. Sim, volto para essa pergunta, né, que foi realizada na última aula para a gente retomar ainda com base no texto anterior, é como construir uma pedagogia utópica, né, levando em consideração que o sentido de utopia, não é, que Freire ele apresenta é o inédito viável, ou seja, não é essa concepção de utopia que passou a ficar no campo das ideias, né, como algo muito distante de ser realizado. Não, ele propõe algo que seja viável. E eu estava até conversando com um amigo que é formado em filosofia, também na UFPE, que ele é um profundo admirador de Paulo Freire, a gente estava discutindo, né, sobre essa questão. E aí que a gente estava conversando que não deve ser uma pedagogia restritiva apenas aos muros da escola, né, pautada no método de ensino tradicional, como o professor Edson ele falou, né, inicialmente na sua fala. Então, é importante romper, né, os muros das escolas, especialmente das universidades, cujo conhecimento ele fica muito restrito, né, dentro dos muros da escola mesmo, e chegar, né, aos grupos sociais, especialmente a esses grupos sociais, a educação popular que tanto Freire defendia, e a gente vê vários grupos, né, já disseminando essa proposta pedagógica nos movimentos sem terra, né, nos movimentos de camponeses, enfim. Inclusive, o MST até já recebeu prêmio, né, da Unesco, por ter uma metodologia já reconhecida, uma proposta pedagógica diferenciada. Mas aí que a gente continuou discutindo, né, e a gente percebeu que também tem que ser uma pedagogia baseada na pedagogia da esperança, né, que Paulo Freire ele também já havia discutido sobre isso, mas não no sentido de quem espera, né, como ele bem apresenta nesse texto que a gente está discutindo, né, para hoje, mas não no sentido de quem espera, mas no sentido de quem denuncia, né, e anuncia, como o professor Edson também trouxe, que também foram duas palavras que marcaram, né, a minha leitura. Então, de quem denuncia a realidade, né, a opressão que está subordinado, e quem anuncia também novas possibilidades viáveis, né, pautadas na igualdade, pautadas nos direitos humanos, né, no respeito mútuo. E fazendo o link também com esse texto de hoje, é que ele fala muito dessa relação, né, de subordinação entre o grupo que, que está oprimido, né, e as grandes massas, e ele faz muito esse paralelo, né, ao mundo, né, ao primeiro mundo e o terceiro mundo, e além de outras coisas, né, que esse texto suscita, que eu não vou me estender agora para dar mais espaço para o pessoal, mas ele fala do papel do líder, né, daquela pessoa que precisa conhecer muito bem a realidade desses grupos para saber como denunciar e saber como anunciar essa nova proposta, né? Inclusive, uma das diferenças, né, que ele fala, né, entre seres humanos e animais é porque o ser humano ele tem um objetivo em mente, né? Mesmo que não esteja em execução, mas ele já visualiza possíveis resultados para isso. E outra coisa também é que essa liderança ela deve ser militante, né? Conhecer a cultura do silenciamento, que é exatamente para romper, né, com essa cultura e que distancia essas classes, né, dos direitos mesmo, né, que lhes são garantidos.
E, para finalizar, eu gostaria de citar, né, que na página 80 ele cita Marx, né, mas ele fala também de Chardin, que eu não conhecia, e ele fala que o ser humano, além né, de ter projetos definidos, além de ser um ser racional, uma pessoa, né, que precisa desenvolver sua consciência crítica, é também um ser autobiográfico. E isso me remete ao protagonismo, né, que cada um carrega em si, que é ser autor de sua própria história, não é? Definir os seus próprios objetivos, né, o seu percurso, né, e até onde cada um pretende chegar. Bom, se houver tempo, né, mais à frente eu gostaria de participar para a gente estar falando, né, sobre essas relações de poder e sobre essas criações, não é, que as massas criaram para silenciar as minorias. Inclusive, uma dessas criações são os seus próprios mitos para silenciar as minorias, que também foi algo que marcou na leitura. Mas eu vou parar por aqui para dar espaço para o pessoal. Obrigada. Ótimo, Kátia, muito obrigada também, viu? Agora, Francineide. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estava escutando aí muitas das coisas que as colegas comentaram aí anteriormente, já fui contemplada no que eu ia falar, então eu vou falar o que eu pensei aqui sobre essa questão dessa educação utópica, que utópica tem que ter sempre o caminho de se fazer a utopia, né? Que é o aqui e agora. Então, pensar um pouco nessa educação utópica como uma coisa que se começa dando-se já os primeiros passos no momento em que a gente começa a pensar sobre esse caráter político, né, da educação, no sentido que Paulo Freire coloca, e o que já foi falado, do estar no mundo e de estar com o mundo, né, com o fazer o mundo, né, em fazer o mundo. Então, basicamente seria isso para mim, fazer a educação utópica, pensar em uma educação utópica, é pensar na transformação do mundo já começando no momento, não como que fosse uma coisa que a gente fosse construir uma utopia tão daqui a não sei quanto tempo para um futuro distante, não, um futuro que é agora, né, que se começa a construir. Então, a utopia nesse sentido de ser uma realização, né, uma construção, uma ação humana, não uma coisa que está muito além, uma coisa que é muito sonhada para um futuro de não sei quando. Não, uma ação que se começa agora, um sonho que se começa agora, vamos dizer assim. Era isso, obrigada. Ótimo, Francineide. Suas colocações, e assim como a de todos, são sempre muito bem pertinentes, né? Agora, a professora Fernanda Alencar. Olá, boa noite, gente. Prazer em revê-los. Na semana passada eu não pude estar aqui, por alguns problemas pessoais, né? Senti muito sua falta, Pro. Houve um falecimento na família, e a gente, na mediação, porque eu acho que esse grupo se transformou um grupo realmente, um coletivo. E esse coletivo ele vem discutindo, né, com um projeto comum, que é a gente dar uma qualidade mesmo à vida da gente e trazer uma discussão de um mundo humano, né? Que a gente vive em espaços assim, ou em situações que nos parecem tão desumanas, como o Cida colocou no início, que o pensamento de Paulo Freire às vezes traz raiva, traz alegria, traz tantos sentimentos, porque quando a gente está lendo Freire, a gente não está lendo Freire, a gente está vivenciando a realidade em Freire. E como a gente vivencia essa realidade em Freire, como a gente começa a ter essa percepção crítica, né? Então a gente começa a se angustiar, eu acho, um pouco, viu, Cida?
nesse contexto. Então, eu vou partir da pergunta, né, que foi colocada, como construir uma pedagogia utópica. Aí eu estava pensando nela a partir de todas as falas aí eu acho que, como o Freire bem coloca, a gente não parte de uma pedagogia utópica se a gente não se coloca como um docente reflexivo, como crítico da realidade. Então, até ele coloca que a gente tem que estar inserido, né, dentro da realidade, dentro dos contextos, para que a gente possa compreendê-lo e, na compreensão, a gente buscar, né, formas de enfrentar. Aí ele fala da situação limite. Então, as situações limite que nós vivemos, né, e possamos analisá-las. Então, dessa situação limite, que são os problemas, os desafios postos, que a gente anuncia, então vem essa perspectiva aí do anúncio, que a Francineide até colocou tão bem aí, da transformação, e que ela não é um anteprojeto, ela se torna um projeto porque ela está, ao meu entender, na nossa praxis. Então, ela já se torna, então ela já começa, né, na nossa ação enquanto docente, na nossa compreensão, na nossa identidade, com qual projeto de sociedade, com qual projeto de formação a gente está, não é, adepto dele. Então, é uma questão mesmo de opção, e é uma opção política. Por isso que, quando ele coloca isso, ele não diz que a educação ela não é neutra, ela é um ato político, porque é através dessa opção que nós temos enquanto docente que nós vamos caminhar para um outro projeto de sociedade, para um outro projeto de formação. Aí eu compreendo que, para a gente construir uma pedagogia utópica, aí vai ter que nos exigir que tenhamos o conhecimento crítico. E esse conhecimento crítico, ele está ligado com o conhecimento, né, da realidade. Eu vou ler aqui quando está falando da questão da conscientização, aí eu me lembrei do livro dele, que é esse, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, quando ele vem discutindo a introdução ao pensamento de Paulo Freire, quando ele coloca aqui que a utopia exige o conhecimento crítico, é o ato de conhecimento. Eu não posso denunciar a estrutura desumanizante se não a penetro para conhecê-la. Não posso anunciar se não conheço. Mas entre o momento do anúncio e a realização do mesmo, existe algo que deve ser destacado. É que o anúncio não é anúncio de um anteprojeto, porque é na praxe histórica que o anteprojeto se torna projeto. Ou seja, eu compreendo que a utopia ele é um projeto coletivo. Ele está dentro de um coletivo. Ele se institui enquanto indivíduo, mas enquanto indivíduo, eu sou classe. Enquanto indivíduo, eu estou optando por um projeto de sociedade. Então, ele se torna no plano coletivo. Aí, para mim, não basta somente, né, a questão da denúncia, de denunciar o presente, mas ele tem que anunciar também, junto com essa denúncia, que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de sociedade nós galgamos, para que a gente possa também, junto com esse projeto nosso de sociedade, de ser humano, de formação, a gente também possa galgar esse caminho, né, nesse projeto tópico. Porque se a gente não compreender esse projeto tópico, a gente vai estar inserido dentro de uma discussão teórica, mas sem uma relação de praxis. Então, ao meu ver, essas duas coisas têm que caminhar junto. E Paulo Freire, ele fala uma outra coisa também, que me chama bastante atenção, que é o tempo histórico. E nesse tempo histórico, para mim, é o espaço que nós temos para poder entrar, conhecer essa realidade, compreender essa realidade, fazer a denúncia dela,
Mas, ao fazer a denúncia, eu estou tomando consciência. E, ao tomar consciência, eu anuncio uma transformação. Então, o que é que eu vejo? Muitas vezes a gente vê pessoas, eu vou falar aqui de uma forma bem genérica, que estão estudando Freire, mas eu conheço pessoas que estão estudando Freire, mas também projetam o projeto do atual governo. Ó, diz que eu estou estudando Freire. Eu estou imbuída, ou no discurso, não é, de uma sociedade que galgue a humanização. Entretanto, muitas das vezes, eu recebo determinadas coisas no meu WhatsApp que não tem a ver com o projeto de humanização de Freire, de pessoas que dizem discutir e galgar o projeto de Paulo Freire. Então, como é que eu estou inserida nesse processo? Como é que eu me vejo, enquanto indivíduo, no projeto utópico de transformação da sociedade? E que sociedade é essa que a gente quer transformar, né, enquanto projeto, né, utópico? Então, são essas questões que eu vejo esses dilemas também, sabe, Cida? Eu vejo que não é tão fácil, não é tão fácil. A gente está inserido dentro de determinados contextos, por exemplo, a colega estava falando aí da situação do projeto dela. Você, aqui mesmo em Pernambuco, há vários municípios, né, que muitas das pessoas vivem na dependência do poder político central. Quando você vive no poder político central, para a sua sobrevivência, qual é o poder de anúncio que você tem, se você está numa relação de opressão? Então, são algumas questões assim que eu trago para poder até refletir quem somos nós, né, dentro desse contexto geral, quais são os projetos que nós temos, né, de sociedade, e até que ponto esse projeto de sociedade que nós temos, ele se torna o nosso fazer, né, nas nossas praxis. São algumas reflexões mesmo para a gente, né, entrar aí nesse processo de diálogo. Obrigada, gente. Ai, professora Fernanda, a senhora me inquietou bastante agora com suas colocações, viu? Agora, a nossa querida Vitória Januário. Vitória. Vitória. Angélica. Oi, estão me ouvindo? Sim, quem fala? Pronto, Angélica. Ótimo. Boa noite a todos e todas. Dando continuidade nessa discussão, né, que esse texto de Freire nos inquieta demais, né? E aí eu concordo com o que bem falou nossos colegas anteriores e a professora Maria Fernanda. Aí eu queria trazer para a discussão a parte do texto que ele fala das estruturas de dominação, Freire traz, né? Para ele fazer toda essa discussão sobre os níveis de conscientização. Então, e ele destaca, dentro das estruturas de dominação, que existe a cultura do silêncio e a cultura dominante, né? Esse processo, né? E aí ele traz essa diferença desse processo de cultura de silêncio e cultura dominadora no primeiro mundo e no terceiro mundo, ou seja, nas sociedades que estão a nível de um capitalismo mais avançado e as sociedades que são dependentes, né? Não tem essa autonomia, depende muito do capital internacional, né? Então, eu queria, assim, dentro dessa visão que Freire faz toda essa discussão teórica, né? Ele até traz muita coisa de Marx, né? Aí eu queria trazer também essa discussão para o que a professora estava falando, professora Maria Fernanda, que é analisar a nossa conjuntura atual, né, também. Então, a gente no Brasil, a questão da nossa educação brasileira, né, se a gente observa, né,
vem muito através das orientações das sociedades hegemônicas. Tem alguém querendo falar? Não, pode continuar. Das sociedades hegemônicas. E aí a gente vê a influência que o Brasil recebe, né? Como outras nações também dependentes, né, de outras nações mais avançadas, no sentido de avançar na exploração, na questão do capitalismo. Então, a gente tem a questão do Banco Mundial, com as orientações, a gente vê aquele ajuste justo, né, que foi de 2017, todas as orientações do FMI, da OSDE, né, dentro da educação brasileira e da própria formação de professores. Nós agora estamos vivendo, né, desde o final, que foi aquela resolução de parecer de 2019, na questão da formação do professor, a formação, a questão das licenciaturas, né, e do próprio curso de pedagogia. Então, nós estamos hoje retrocedendo nas políticas educacionais. E por isso que, quando o Freire fala dessa questão de conscientização, então, nós, enquanto categoria de professores, né, estamos vivenciando essas políticas, né, determinantes desse capital internacional, financeirista, a reformulação, a mudança a mudança da reformulação da ABNCC, a questão do ensino médio, que é mais gritante, né? Então, a gente precisa passar a refletir essa nossa educação a partir desse nosso concreto mesmo, dessa nossa realidade, como o Freire traz, a análise da histórica do seu tempo, né? O materialismo mesmo da vivência das classes dominadas. Então, qual o nosso poder de voz, né? Enquanto estamos sendo silenciados enquanto professores, enquanto classe popular, enquanto estudantes da EJA, então, pessoas, né, que estão sendo invisibilizadas, embora tentamos, ao longo de todo um processo que veio desde a redemocratização, o processo de redemocratização, a gente vem lutando para angariar mais conquista, mas desde 2016, do golpe, né, a gente só tem políticas de retrocesso, né, então isso está se tornando efeito bola de neve. Então, precisamos detectar essas situações limites que são nossas, no caso da realidade brasileira, da educação brasileira, e para que a gente, que são essas, devemos denunciar e fazer com uma organização coletiva da classe dominada, enquanto profissionais de educação, e a gente anunciar que métodos viáveis, né, vamos ter, né? Então, a gente precisa se mobilizar, e muitas pessoas estão paradas, às vezes não se dialogam com os sindicatos, com as instituições, por exemplo, a gente tem a ANFOP, né? A gente tem instituições aí que estão a favor da educação brasileira e dos profissionais da educação, e, às vezes, a gente não está se mobilizando quanto deveria, né? Então, seria mais essa denúncia dessa situação atual, concreta, que nós, enquanto professores, estamos vivendo. Então, obrigada. Era isso. Ok, Vitória. Vitória, uma dúvida. É a Angélica ou é a Vitória que está falando? Angélica, mulher, Angélica. É Angélica. Então tá, Angélica. Então, você entrou pelo acesso da Vitória Januário, não é isso? Então tá. Agora, Mônica. Oi, gente, boa noite. Boa noite, querida. Então, enquanto eu estava lendo, né, o texto do Paulo Freire, eu estava inevitavelmente associando isso ao que eu vivo hoje, né, enquanto casa de acolhimento. E estava pensando, né, nessa questão do silenciamento, né, que o Paulo Freire traz muito no texto dele, e pensando, e ele traz isso enquanto uma coisa histórica, né, que é uma coisa histórica, né, o povo brasileiro não está, como a Angélica falou, não está acostumado a ter políticas públicas de educação voltadas para a nossa realidade, né? Tudo que a gente tem enquanto educação é importado de algum país que deu certo, né, num país gelado desse aí da vida, e aí trazem para cá para poder enfiar a goela abaixo dos professores, né? E isso tem se refletido muito, e eu tenho pensado muito nessa questão, porque assim, eu tenho feito com as crianças do acolhimento a anamnese, né, de como elas estão, como está a escolaridade delas.
E nesse processo que eu fiz de anamnese, né, a gente identificou uma coisa muito séria, que é uma criança que não conhece a própria história, né? Eu acho que foi a Kátia, ou foi a Francineide, que falou sobre a questão da autobiografia, né? O ser como autobiográfico. E aí, quando eu leio esse texto, e eu penso nos silenciamentos, né, de crianças que não conhecem a história da sua família, né? Não sabem dizer o que querem, né? O que quer ser quando crescer. Eu, quando era criança, eu brincava de um monte de coisa e eu podia dizer dezenas de coisas que eu queria ser quando crescer. Eu perguntei hoje para uma menina se ela conhecia algum tipo de profissão. Ela virou para mim e disse que não. Aí a assistente social falou assim para ela: você conhece sim, tem uma que você conhece. Ela começou a rir. Aí ela falou: você conhece o professor. Aí ela virou para a gente com uma cara tão espantada, né? Professor é profissão? Né? Como assim professor é profissão? Então, assim, o silenciamento, além dele ser histórico, ele é massacrante também, né? Porque essas crianças vêm de famílias que violaram todos os direitos dela, né? Não conhecem a história da própria família, não sabem escrever o próprio nome, não sabem falar o nome completo, né? Não se localizam no tempo e no espaço, de saber que dia é hoje, que data é hoje, qual é o mês que a gente está, né? E assim, eu fico pensando como que essa criança que hoje, né, são assim coisas que, como que essa criança de hoje pode ser, que adulto vai ser essa criança que hoje não sabe escrever o próprio nome estando no 6º ano do ensino fundamental, né? Que adulto será esse? Como que eu posso pensar uma educação utópica, né, dentro desses processos que eu tenho vivenciado dentro da casa de acolhimento, né? Tudo bem, a educação é bancária, né? As coisas são difíceis, mas como que uma criança que tem 13 anos, uma adolescente, que passou pela instituição escolar, né, não consegue se relacionar com o mundo, não consegue ser um ser autobiográfico, não consegue minimamente dizer coisas da família dela, né? Como o nome do pai, não conhece o nome de avó, não lembra nome de tios, ou seja, toda a base familiar que essa criança deveria ter, não tem, né? Confunde cores, escreve espelhado, não consegue uma ordem numérica, escrever, por exemplo, de 1 a 10. Então, assim, é muito massacrante e eu fico pensando como que essa criança que hoje, né, vive essa realidade vai se tornar um adulto minimamente crítico do mundo onde ele vive, né? Como que eu posso, enquanto pedagogo de uma casa de acolhimento, né, que eu tenho milhões de limitações, né, inclusive condições de trabalho, porque hoje a gente vive numa casa muito... como é que eu vou dizer, uma casa que não atende, né, às reais necessidades dessas crianças, nem da equipe que trabalha lá, como que eu posso criar, pensar, ou pelo menos deslumbrar uma educação utópica, né, uma pedagogia utópica? O que será dessas crianças quando elas tiverem 18 anos, sabe? Que adulto é esse que hoje estão sendo formados nas escolas, porque tem essa questão da aprovação automática, né? Mas os professores não entendem que a aprovação automática não tem nada a ver com você ter a capacidade de ensino, de ensinar aquela criança a ler e escrever, né? Então, assim, são coisas que as pessoas vão perdendo, né? Aquilo que eu falei no último encontro. Eu fiz pedagogia na UFRJ e eu só conheci Paulo Freire numa matéria eletiva. Então, o brasileiro precisa mesmo saber que tipo de sociedade que ele quer, né? Que tipo de educação que ele quer, né? Que política de educação é essa que a gente tem? Porque se a gente não pensa na política de educação, a gente não chega a lugar nenhum. E quando eu leio o texto do Paulo Freire, que eu vejo isso, né? A interação com o mundo. Gente, que tipo de interação? Né? Uma criança que não sabe o nome todo, o seu próprio nome todo vai ter com o mundo, né? Como que ela vai se
biografar, uma vez que ela não consegue fazer relações dela com o mundo, né? Coisas simples, de saber que dia é hoje. Eu perguntei para uma criança ontem que dia era, né? Segunda-feira, ela virou para mim e falou, sábado. Eu falei, gente, assim, como assim, né? Não consegue fazer relações, não tem o mínimo de base para poder se alfabetizar, para poder viver no mundo, né? Assim, reconhece as palavras, mas não consegue juntar as palavras para poder escrever, reconhece as letras, mas não consegue juntar as palavras para poder, né, falar as palavras. Então, assim, como que eu posso, né? Eu acho que eu tenho vivido crises imensas lendo Paulo Freire, né? Esse livro do Paulo Freire, porque assim, eu sei que é tudo muito voltado para a educação de jovens e adultos e idosos, mas eu fico pensando daqui, sei lá, né, uns 10, 20 anos, que esse jovem, né, e esse adulto que vai ser alfabetizado é esse jovem, esse adulto de hoje, que não sabe escrever o próprio nome no 6º ano do ensino fundamental. Então, assim, a gente tem que repensar o que a gente quer para as nossas práticas educativas, porque tá bom, vamos aprovar automaticamente, mas não vai ensinar nada para essa criança, ela está no 6º ano, gente, e não sabe escrever o próprio nome. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, né? Como que eu vou pensar uma pedagogia utópica dentro de uma realidade tão dura e difícil que é o acolhimento, né? A gente já investigou também, a mãe dessa criança, ela é analfabeta, né? Sofre múltiplas violências. Como? Né? Eu fico pensando, como que eu posso ter uma luz no fim do túnel para poder ver isso? Porque eu olho para aquela criança e eu fico pensando, que adulto será essa criança que hoje, né, não tem essa interação básica com o mundo? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Enfim, estou eu trazendo questões do acolhimento, né? Mas essa é a realidade que eu estou vivendo hoje. Então, eu estou muito mobilizada para poder ver se eu consigo minimamente amenizar essa situação, né? Mas é muito difícil. É muito complicado. Ótimo, Mônica. A gente agradece as suas colocações e que me causa essa angústia, né? Essa inquietude que o próprio Paulo Freire nos sugere. Você fala de um contexto que eu também conheço muito bem, e eu acredito, Mônica, que nós estamos, né, a passos lentos, estamos fazendo a nossa parte, buscando, procurando, encontrar, né, alternativas viáveis para amenizar minimamente, como você bem pontuou, essa realidade. Entretanto, a gente também não tem pulso para rompermos com a estrutura, né? Porque você está falando de uma estrutura, a desigualdade social, ela é estruturante, ela é estrutural na realidade, né? A violência também ela é estrutural. Então, infelizmente, nós estamos num contexto que, por mais que sabemos como atuar nele, há impasses no próprio ambiente que nós precisamos também superar, e eu me solidarizo bastante com as suas colocações, né? Agora nós temos a Kátia, que pediu a fala. Obrigada, Mônica. Kátia? Tem mais alguém, gente, que queira falar além da Kátia? Se eu não me perdi. Quem quiser pode falar, certo? Professora, Pois não? veja só, né, falaram aí também há pouco, né, na discussão, já acerca da questão da cultura, né, que é construída através da consciência.
E nessa questão da cultura, né, ação cultural e revolução cultural, porque todas essas nossas falas que tivemos agora anteriormente, ela vai ser concluída, né, digamos assim, na ação para quê, né, e revolução para quê, né? Ou seja, ação cultural e revolução cultural. Só que, para se chegar, digamos, à conclusão, a gente tem que passar pela questão da consciência, né? Que Freire acaba aqui descrevendo um percurso dessa consciência que, mesmo as camadas dominadas, mesmo as camadas populares, tentando chegar a um nível de consciência mais elevado, ou uma libertação, muitas vezes, quando elas estão no caminho, elas tendem a fazer um ciclo que ela volta para trás e acaba cedendo novamente, sem perceber, o domínio à classe dominante, né? Então, por isso que, antes de nós percebermos a conclusão da ação cultural, da revolução cultural, a gente tem que entender esses níveis, né? Compreender um pouco, né? Esses níveis de consciência, porque para se chegar à questão da ação cultural, da revolução, a gente tem que trabalhar observando essa consciência. Então, a consciência, ela começa a aflorar a partir do momento de nascimento daquilo que eu falei lá anteriormente, da denúncia e do anúncio. Pois ela começa a transitar, né? A consciência, ela começa a se movimentar. Mesmo de forma ingênua, ela já começa a ter uma reflexão crítica. Ingenuamente. Então, eu compreendi que essa consciência ingênua e essa transitividade ingênua, elas são una, ou seja, é a mesma coisa. É o movimento do refletir, do pensar. Está em transe, movimento, né? Então, níveis de consciência, segundo Freire, né? Consciência crítica. O indivíduo chega à máxima de consciência. A consciência irracional ou fanática, né? Aí nós temos a consciência semitransitiva. E essa semitransitiva, ela vai abranger o irracional e pode ser substituído também pelo mítico, que é essa coisa também mitificada, né? Ou até mesmo o sujeito que leva que tem aquela paixão, aquele fanatismo por algo, né? Então, essa consciência semitransitiva, ela está nessa posição porque a mesma, ela não consegue aí, ou seja, o sujeito que tem essa consciência semitransitiva, né, não consegue ainda transmitir a compreensão, ele não consegue ter compreensão da complexidade de tal coisa, de tal situação. Então, é uma consciência semitransitiva, né? E isso aí é quando eu digo que a camada dominante tem que ter o cuidado, porque ela pode voltar nesse percurso de libertação, voltar para o lugar de dominada, porque vai desencadear lá na frente uma massificação, né? Então, a massificação dessa classe dominada, ela coincide com esse nível de consciência semi-transitiva, porque o cara não está transitando, ele está ali tentando, mas ele não está conseguindo, né? Ele fica meio que alienado, iludido, né? Com essa questão de irracional, mítico, fanático, né? Então, a sociedade com nível de consciência semi-transitiva, ela não consegue emergir historicamente, que é aquela sociedade que tem uma consciência crítica, que é a máxima da consciência, que o Freire fala, e que para chegar a essa consciência crítica, você primeiro passa pela ingênua transitividade, que você está em movimento, a consciência está em movimento. Então, você chega na semi-intransitividade,
o que é que ocorre? A rachadura nas sociedades de massa. Aí eu achei muito interessante isso, porque se você pensa que está seguindo em frente, mas você não tem ainda esse despertar da criticidade, dessa consciência, né? Você vai partir para um lado que é onde as massas vão se separar. Ocorre uma rachadura nas sociedades de massa quando estas se diferenciam pelos níveis de consciências absorvidos, porque uma classe, essa massa dominante, alguns vão se diferenciar pelo nível de consciência. Então, o nível de consciência crítica, ele vai proporcionar o ato da ação cultural e, consequentemente, o da revolução cultural. Por quê? São o que faz os sujeitos emergir historicamente. O que é que faz o sujeito emergir historicamente? Né? A consciência crítica, que proporciona a ação cultural do fazer, que isso vai desembocar em quê? No hábito, numa cultura, vai concluir-se, né, como resultado de uma cultura crítica. Por isso que é revolução cultural. Porque você vai estar construindo algo que constrói para os outros e constrói com os outros. Você teve a ação e aquilo vai se transformar no hábito, na revolução cultural. Você não vai ficar paralisado, né? Então, o nível da consciência semi-transitiva, ela acaba por levar os sujeitos a um caráter mágico, o qual gera as ramificações, ou seja, as separações que eu falei, né? Que vai desembocar na massificação de um lado, né? Ou seja, o irracional e o mito. Então, desse nível de consciência, gera-se essa questão da massificação, e essa massificação, ou seja, essa parte da classe dominada fica o quê? Alienada. E é onde corre a rachadura, né? Porque gera irracionalidade nas mentes de alguns indivíduos das classes dominadas. Essas consciências semi-transitivas vão propiciar o quê? Cultura de massa. E daí é onde vem a questão da massificação da camada da massa popular, da classe dominante, massificada pela impossibilidade de desenvolver a cultura crítica, aliás, de desenvolver a consciência crítica, ficaram na semicriticidade e se iludiram no fanatismo, na irracionalidade, no mítico. E vai propiciar a massificação, vai desenvolver a cultura de massa lá na frente, com o desenvolvimento da industrialização, né? Favorecerá o quê? Freire coloca lá. Especialismo alienante. E esse especialismo, o qual será apresentado e divulgado pelos meios de comunicação de massa. E, na grande maioria dos casos, é incentivado por quem? Pelas indústrias, pelos donos dos meios de produção. Quem são esses indivíduos? Classe dominante. Então, o objetivo de quê? De obter lucros. Nesse processo, a classe dominada, que não conseguiu desenvolver o nível de consciência crítica, para, consequentemente, desenvolver o quê? Ação cultural e revolução cultural, eles vão se transformar em quê? Num consumidor que não é sujeito e simplesmente é o quê? Objeto. E essa massificação que desenvolveu a cultura de massa, ela faz o quê? Visa unicamente o lucro, objetivar valores sociais ou culturais, sem objetivar, né? Porque é classe dominante, é dono dos meios de produção, então visa unicamente que o lucro não objetiva valores sociais ou culturais. E aí está quem? Está aquela partezinha da classe dominada que continua lá com a consciência da transitividade. Aliás, semi-intransitiva, né? A consciência semi-transitiva. Então, os bens naturais não são produzidos, né? Aliás, os bens naturais são produzidos unicamente como mercadoria
pela classe dominante, nessa cultura de massa, nessa massificação. A indústria cultural cria o quê? Uma ilusão de felicidade no presente para essa classe dominada que continuou com a consciência semi-intransitiva. Elimina deles o quê? Da classe dominada? A dimensão crítica. E faz o quê? Ocupa o espaço de lazer do trabalhador. Você liga a TV no domingo, tem o quê? Baboseira, alienando, né? Então é isso que as pessoas que não conseguiram desenvolver uma consciência crítica ficaram lá na semi-intransitiva, né? Então, não oferece tempo para os indivíduos dessa classe dominada fazer o quê? Pensar sobre as condições de explorações em que vive. Aí você vê o camarada da classe dominante, ele ficou ali, e aí está fazendo o quê? Um ciclo de retorno. Porque, sem se perceber, ele continua nas mãos das classes dominadas, né? Nesse processo de não desenvolver a consciência máxima, segundo Freire, a consciência crítica, e ficar na semi-transitiva, né? Então, eu achei interessante isso, porque o indivíduo só consegue desenvolver a ação cultural e a revolução cultural, porque o que é que a gente tem? O material de Freire, por exemplo. Esse material de Freire foi pensado em quê? Numa ação. Concluiu. Ok. E hoje ele faz o quê? Uma revolução cultural, né? Por quê? Porque Freire teve a capacidade de desenvolver uma consciência crítica, como muitos outros, né? Muitos outros autores, muitos outros intelectuais, enfim, que têm essa visão, né, de mundo. Mas tem muitos, né, que não conseguem separar, desmembrar-se totalmente e ficam nessa consciência semi-intransitiva. Eu achei interessante essa observação, professora. Obrigado. Obrigada, Edson. Agora nós temos a professora Fernanda. Gente, ó, eu já coloquei aí a questão mobilizadora e incentivadora da leitura, né, do próximo capítulo. Qual é a minha atitude frente aos desafios pedagógicos na atualidade? Esta questão tanto é para o educando quanto para o educador, porque ambos precisam ter uma atitude frente aos desafios que estamos a vivenciar. Pois não, professora Alencar? Alencar Cida. Chega estranho. Parece me sentir agora no exército. Coisa assim. Eu fiquei assim pensando no depoimento da Mônica, porque eu já vivenciei algumas experiências, Mônica, com educação nas prisões e nas casas, né, de apoio à situação de infração. E, assim, os adolescentes assim, me acarretou mais preocupação. Quando eu vi o depoimento da criança, né, 13 anos, eu fiquei pensando aqui, porque há aí um negacionismo da própria existência. Ela nega a própria existência dela. E, para mim, eu vivenciei muito isso quando a gente estava trabalhando, né, pela Secretaria de Educação do Estado aqui, muitas crianças nessas situações. Então, eu verifiquei que poderia ser até um estágio de autodefesa. Porque quando diz assim, você falou, a mãe é analfabeta. Então, todo o processo histórico dessa criança, ela vai levar a um processo de exclusão. E, muitas vezes, afirmar esse processo de exclusão estaria na situação de lutar contra esse processo de exclusão. E as lutas poderiam vir de diversas formas, porque há uma relação aí de exclusão e do processo de inclusão. Eu sou excluído estruturalmente, como eu acho que foi a Verônica que falou aí das agências multilaterais, né, que tem um controle enorme, né, sobre as políticas públicas, né, sociais, econômicas, que
determinam, né, quem somos nós, ou que nós poderemos ser, ou que nós poderemos ter enquanto política, não é? E eu fiquei aqui analisando esse negacionismo, né, da própria existência, como uma adolescente disse, professora, uma vez para mim, né? Professora, por que a senhora quer saber quem eu sou? Eu não sou nada, eu não sou nada. E repetiu isso para mim 3 vezes, eu não sou nada. Eu sou um sem futuro. E Miguel Arroyo, ele traz essa expressão quando ele vai falar da educação dos jovens e adultos. São os sem futuro. Por que sem futuro? Porque eles não estão dentro do projeto sociopolítico econômico do país. Ao contrário, eles estão dentro de um projeto de opressão para dominação e controle. Porque você vai formando, não é, um exército aí de excluídos para ter o controle, né, do próprio viés social. Então, eu vi que essa criança também, na tua experiência, eu vi na experiência que eu passei, ela não conseguia transcender a situação na qual ela estava inserida, porque ela já estava dentro de uma situação de opressão muito grande, opressão social, opressão cultural, opressão afetiva, ela não tinha a quem recorrer, porque a quem ela tinha que recorrer também estava em situações, né, análogas a dela. O pai estava preso, a mãe estava desempregada, o irmão estava em situação, outro lá também, de exclusão. Então, a gente vivencia essas realidades. Então, quando eu acho que Freire nos vem falar da questão da tomada de consciência ou do inédito viável, que a gente projetar esse devir, aí Henrique, quando coloca a pedagogia da indignação, eu digo, pronto, eu acho que é nesse estágio a gente tem que analisar, tem que se indignar, porque senão a gente vai ficar numa situação de desesperança. E nessa situação de desesperança, que muitas vezes nós nos situamos, aí pode vir a imobilidade, a imobilização, o controle mesmo, né, das nossas ações, a não utopia. Então, o que eu queria falar era mais nessa relação aí, desse negacionismo da própria existência, por seres que já estão em situações de opressão mesmo, que às vezes não conseguem nem analisar as situações nas quais elas estão inseridas. E é difícil para a gente até projetar realmente e trabalhar. Era somente uma fala aí com relação a isso que Mônica colocou, que me lembrou muita coisa, muitas relações. Pronto. Então, professora Fernanda, suas colocações também, né, são bastante pertinentes e interessantes, e aí a senhora traz Miguel Arroyo para dialogar conosco, juntamente com Paulo Freire, né, que aí nós compreendemos o quanto o próprio Paulo Freire pode se desdobrar, pode operar deslocamentos enunciativos, e que nós estamos tratando dos mesmos sujeitos que Paulo Freire se ocupou de refletir sobre eles e também de construir essa prática pedagógica diferenciada para estes sujeitos, né? Então, nós temos este compromisso e este comprometimento em fazermos a diferença e sermos a diferença aonde estivermos e com quem estivermos, ainda que isso nos cause enfrentamentos, evidentemente, e aí é preocupante quando a senhora diz que pessoas que estudam Freire têm uma postura não freiriana, né? É importante mencionar que o próprio Freire se ocupou deste ato a nos alertar,
que é da necessidade que o nosso discurso seja concernente com a nossa prática, daí a importância da praxis pedagógica. E isso tudo é muito interessante, e nós, enquanto educadores e educandos neste processo, precisamos romper com essa estrutura que, historicamente, existe esse ranço que permeiam e atravessam diversas práticas pedagógicas, diversas correntes ou tendências pedagógicas, que nós precisamos fazer a diferença mediante a realidade que nos cerca, né? Como muito bem colocou a Mônica, é importante mesmo, Mônica, a gente se colocar na situação, a gente falar do nosso lugar, do nosso território, porque é isto que nos constitui, não aquilo outro, né? E é a partir do momento que a gente vai tomando consciência do lugar que estamos e da dimensão, da necessidade que nos requer a nossa atuação, é que nós vamos procurar a ser mais, a aprender mais, para fazermos alguma coisa diferente com os sujeitos que estão presentes neste processo, né? Gente, olha, eu gostaria de saber quem de vocês que estão aqui presentes, né? A sala já está se esvaziando, algumas pessoas estão saindo, é importante que a gente fique até o último instante para que a gente possa assinar a lista de presença e também para que a gente manifeste o desejo de fazer a síntese do próximo encontro, que fica livre com o próprio mote que o Freire nos sugere, né, que é a necessidade da criação e da recriação, de reinventar a forma de compreender o que está posto. Essa nossa conversa, ela tem sido bastante propositiva para que a gente desperte, né, nos nossos campos de atuação e possamos fazer a diferença, minimamente, né, Mônica? Minimamente a gente possa fazer a diferença. Alguém mais quer se pronunciar ou a gente já pode ir se direcionando para os encaminhamentos? Cida, posso fazer só uma fala? Eu tive uma dificuldade hoje de assistir a aula, mas não sei se foi mencionado, e se foi, eu já peço desculpa por ter retornado essa discussão. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, e a gente vê o quanto o Freire ele é atual, quando se fala em consciência crítica, que é o que nós buscamos, né, enquanto cidadãos, mas, assim, acima de tudo, essa consciência crítica, né, nossos papéis enquanto sujeitos formadores também de outros sujeitos, né. Além disso, também, quando o Freire fala sobre a cultura do silêncio, é uma discussão que a gente vê o quanto está em evidência no contexto político-social que estamos vivendo. E, mais uma vez, quando eu estava lendo sobre essa categoria, cultura do silêncio, eu fico pensando e, ao mesmo tempo, refletindo por que os eleitores desse atual presidente têm tanta raiva de Freire, né? Então, a gente vê, estudando um livro desse, por exemplo, estudando outras obras dele, Pedagogia do Oprimido, porque Freire, ele nos leva a refletir sobre a nossa realidade. Então, é isso que as pessoas que são que fazem parte, ou que pensam que fazem parte desse contexto, dessa classe dominante, não querem que a classe dominada, né, como ele
ressalta muito aqui no livro, mas que ele fala o contrário, que a classe dominada também vai um dia virar, quem sabe até uma classe dominante. Mas Freire nunca fala na questão dessa sobreposição. Para ele, essa construção ela é feita de forma coletiva e com base na realidade do sujeito. Nós que estamos estudando, desenvolvendo pesquisa de mestrado, doutorado, com sujeitos que foram historicamente, que são hoje em dia invisibilizados, como a população negra, as mulheres, LGBT, entre outros grupos sociais, a gente vê o quanto essa população ela precisa combater essa cultura no silêncio, né? Então, nesse atual momento que nós estamos vivendo, neoconservador, muito forte, então a gente vê essa cultura bem marcada e bem forte em nossa sociedade, né? Então, eu acho que, para encerrar minha fala, eu acho interessante, que eu até destaquei aqui no meu livro, eu não sei qual a minha versão, na página 114. Apesar da evidência, talvez não seja demasiado afirmar que a constatação da cultura do silêncio implica o reconhecimento da cultura dominante e que ambas, ao que não gerarem em si próprias, se constituem nas estruturas de dominação. Então, a cultura do silêncio, tanto quanto dominadores e dominados, se encontram em relação dialética e não de oposição simétrica com a cultura dominante. Então, eu acho, daí a gente vê a atualidade do pensamento freiriano, nesse contexto que nós estamos vivendo. Então, isso aqui me chama a atenção nesse capítulo. Obrigada. Ótimo, Savana. Saudades de você, viu, Savana? Nossa, e das idas para Paraíba, mais ainda, menina. Então, gente, vejam só. Nós estamos nos encaminhando para o final do diálogo, né? Ainda há tempo das pessoas se posicionarem, se colocarem. Precisamos romper com a cultura do silêncio, ainda que a gente toque em questões que já foram pautadas, mas é o nosso modo de perceber que fará o nosso modo também de entender. E a partir do momento que a gente se pronuncia, a gente está também dizendo como está entendendo, né? E nesta lógica, a gente vai ampliando os nossos saberes. Bom, é o seguinte, eu gostaria de comunicar a vocês que fiquem atentos na página do Even para acompanhar a programação, né, do Even, como ela vem ocorrendo, certo? Porque aí a gente vai trabalhando e realizando as leituras conforme concerne a cada subtítulo, né? Então, no próximo encontro, nós vamos estar dialogando sobre o processo de alfabetização, uma introdução, né, algumas notas sobre a humanização e suas implicações pedagógicas, certo? E nós vamos estar atualizando a página, então fiquem atentos a isto. Alguém já se conscientizou da responsabilidade? Sara Ingrid, pode falar, Sara. Boa noite, pessoal. Eu sou Sara Ingrid e eu fiquei encantada. A professora Aparecida me fez o convite de participar do grupo de vocês, e aí eu fiquei encantada porque eu não sabia que tinha tanta gente interessada em discutir a questão de Paulo Freire. E as questões de Paulo Freire são as nossas questões, não é isso? Então, várias falas importantes aqui, vários conceitos que precisam ser aprofundados dentro dessa filosofia freiriana, né? E assim, eu acho que falar de Paulo Freire me causa muita emoção, porque é falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa e daquilo que nos incomoda,
né? Então, algumas categorias freirianas, como vocês colocaram muito bem, a conscientização, a problematização, a questão da cultura, são conceitos que precisam ser aprendidos e defendidos dentro desse pressuposto filosófico, né? de assumir-se enquanto sujeito aprendente e mobilizador, que eu acho que isso é muito, muito importante. E esse momento é uma mobilização, né? Uma mobilização significativa para esse contexto. Eu fiquei querendo me envolver em alguns pontos, mas eu digo, não, você chegou agora, você tem que entender como é o processo, você tem que perceber e sentir o que as pessoas estão falando, o que elas estão querendo dizer. Isso é uma atitude freiriana. Falar de Freire não é apenas traduzir os conceitos freirianos, mas também sentir-se parte desse mundo, e sentir parte desse mundo mesmo sem dominar todos os aspectos culturais. A nossa luta é justamente por ter acesso a esses meios ou essas produções culturais, mas percebendo que nós também somos produtores dessa cultura, que não é uma cultura que está lá, que eu preciso me apropriar, mas é a cultura que está aqui, que precisa ser interrelacionada com as mais diversas culturas. Então, são alguns pontos importantíssimos, e eu fiquei animadíssima por estar aqui com vocês, viu? Eu espero que vocês me deixem participar outras vezes. O meu trabalho de estudo e pesquisa é dentro da questão da educação de jovens e adultos, educação do campo, movimentos sociais, então acho que a gente pode fazer umas trocas interessantes, porque uma das questões também freirianas é a gente poder intercambiar uns com os outros, e a gente está aqui para isso. Eu me coloco à disposição do grupo para poder ouvir e também poder dialogar, certo? Boa noite a todos, pessoal, foi um prazer. Ai, Sarinha amada, saudade enorme. Olha, você encerra, né, esse diálogo com sua presença autêntica, né, que me trouxe muita alegria. Você é uma grande companheira, minha amiga, e são 6 anos de amizade e de partilha que jamais serão esquecidos, viu, minha amada? Então, gente, vejam só, quem gostaria de se prontificar a fazer a síntese desta aula, quem não acompanhou desde o começo, pode acessar o site, né, do YouTube, do Centro Paulo Freire, e fazer o acompanhamento e se ocupar dessa sistematização, lembrando que nós estamos com um edital de chamada para a construção de um artigo que virá a ser um capítulo do livro, né, que essa discussão e esse estudo também pode já ajudar vocês a refletir, né, a título de exemplo. A Mônica pode perfeitamente falar, fazer uma narrativa, um relato de experiência da cultura do silenciamento e algumas perspectivas que ela pode vislumbrar, como ações que ela pode vir a desenvolver na casa de acolhimento para romper com a cultura do silenciamento, para fazer com que os sujeitos se conheçam. Essas estratégias pedagógicas que a gente tem, né, na perspectiva freiriana. Então, é isso. Alguém se prontifica a fazer a leitura, a síntese desse encontro, no próximo encontro. Jefferson, veja só, o edital se encontra no site do Paulo Freire, certo? Aí você pode acessar, e a gente também vai divulgar no grupo de estudos, tá bom? Vamos estar pondo num grupo do WhatsApp o edital, para que vocês possam ler as regras, ok? E aí, gente, alguém mais quer falar? Se não mais,
a gente pode ir se despedindo, né, agradecendo a todos aqui que se presentificaram autenticamente e dizendo da minha satisfação, do meu prazer e da minha alegria de que este grupo de estudo está promovendo os reencontros com pessoas que a gente não via há um bom tempo, que a gente não dialogava, né? Isso é interessante. Então, vejam que é uma outra forma e é um outro sentido que estamos dando ao trabalho online, né? Onde nós estamos nos presentificando de outra forma. Alguém quer falar? Bom, gente, se não temos, né, o que dizer, mas eu sei que temos muito, né, diante do trabalho do dia, a gente tem muitas ações, nós marcamos o nosso encontro para encerrar às 19 horas, então nós vamos ficando por aqui, já na esperança de que pelo grupo do WhatsApp alguém se prontifique, se disponha e se disponibilize a fazer a síntese desta nossa conversa e que ela pode ser diversificada, lúdica, dinâmica, pode ser algo ilustrativo, né, uma imagem, um audiovisual, enfim, a pessoa que se dispor a fazer essa síntese fique à vontade para usar o melhor instrumento, e, sobretudo, para ser autoral, né? Se assim quiser fazer uma recriação e uma sistematização desse encontro. No mais, minha gente, emanamos, né, as nossas energias positivas para a filha da professora Erivalda e para toda a família, que a saúde possa se estabelecer em seu lar, e a gente vai ficando por aqui. Meu muito obrigada pela escuta ativa e ética de todos vocês, pela participação no chat, que foi muito produtiva, muito prazerosa, né? Aqui pelo próprio chat já dá para a gente elencar algumas categorias e transformar numa produção escrita mais elaborada e aprofundada, como a professora Sara Ingrid Borba nos sugere, desses aprofundamentos. Estamos aqui para fazer justamente isso, penetrar na produção do Paulo Freire, compreendê-lo e, sobretudo, praticar em nossos campos de atuação. Meu muito obrigada, fiquem todos, né, em paz e na paz, e que a saúde possa encontrar ao lado de todos vocês. Muito obrigada, meu boa noite e tchau, tchau.